Tá. A gente continua, então, realidades locais na segunda parte, com o encontro com a Oreta, ali da Itália, e a Estela aqui no Brasil, trazendo um pouco dessa... Ó, tô achando que eu tô no Brasil. Trazendo um pouquinho pra gente da pedagogia ontopsicológica. Grata, maravilhosas, continuamos. Ok, possiamo continuare, Oretta. Va bene, allora riprendiamo da dove avevamo lasciato. Sì. Diciamo, adesso stiamo andando verso la fine dell'intervento, però volevo fare un passaggio cercando di capire le cause di questo meccanismo. E le cause sono legate ai primi momenti della vita di ognuno di noi. L'adulto madre, come vedete nella slide, è il filtro di realtà. E è proprio questo adulto che non necessariamente è la madre biologica, ma è la persona che ha strutturato il primo riferimento di sicurezza affettiva nel bambino o nella bambina. Quindi questa mediazione praticamente crea un imprinting sulla capacità di conoscere e agire nel mondo, e questo è molto importante che si comprenda. Então, Oretta Proprio fala... perché... Posso tradurre adesso, Oretta, questa parte? Vai. Ok. Oretta falava do adulto que vai fazer o papel da mãe para a criança nos primeiros momentos de vida, e que esse adulto é fundamental nesse imprinting dessas primeiras referências de vida, que isso é fundamental, esse é um momento fundamental nas causas, né? Falando das causas. Quindi il soggetto è posto dalla natura in un certo modo, ma si conosce e quindi conosce anche la realtà di conseguenza per come la madre lo ha educato. Quindi conosce se stesso e il mondo secondo questo primo imprinting, questa prima mediazione che struttura i primi punti di sicurezza all'interno del soggetto. A pessoa nasce e é de um certo modo, naturalmente de um certo modo, mas depois no contato com a mãe que ele vai receber esses imprintings e que vai receber esses primeiros códigos que vão ser a base das suas experiências. Quindi ognuno viene strutturato in base a questa prima relazione che si chiama diadica, in cui il bambino è tutt'uno con questa figura di riferimento affettivo. Mi puoi ripetere un attimo, Oretta? Il bambino è preformato, è l'ultima frase. Il Sì. bambino è preformato secondo lo stile della relazione diadica, praticamente. Ok, a criança é formada, é pré-formada, segundo essa relação com a mãe, com a pessoa que vai fazer esse papel. Esatto, con la persona che l'ha nutrito e anche affettivamente, non solo biologicamente. Ok. E questo, diciamo, è importante tenerlo presente perché ci fa capire quanto è importante la psicologia femminile. Da psicologia femminile. Femminile. Quindi quanto è importante la donna come mediatrice di vita.
Ok, isso é importante para entender o quanto é importante a psicologia feminina, o quanto é importante a mulher. Como mediadora de vida. Uhum. Obrigada. Quindi adesso saltiamo un po' di cose che qui ho messo, poi a chi vuole ha tempo e modo di rivederlo. Il professor Meneghetti in un residence di parecchi anni fa dice che la donna possiamo immaginarla come l'acqua. Lotta, aspetta, com'era qui? Vabbè, una Lotta per inseguire. citazione, quindi un attimo che me la ritrovo perché sennò qui non la vedo. Allora. Siamo alla fine qui. Allora. La donna possiamo immaginarla come l'acqua, lotta per inseguire i fini, l'erba, i fiori, eccetera, ma non si conosce come fine a se stessa. Tutto quello che fai, quanto serve alla vera te stessa? Quanto è funzionale ai tuoi fini intrinseci? Dove ti affanni? Dove sono? Aureta, ci sei? Ela caiu, mas já está voltando. La donna è come l'acqua, pensa agli altri, quindi immaginatela come un fiume, no? Che dà nutrimento, porta vita nel percorso del suo scorrere, nel corso della sua vita, però raramente pensa a se stessa in quanto acqua. A dona é como a água, que ela diz para imaginar como um rio, que la donna, aspetta, la donna, possiamo immaginare. Acqua che scorre, che porta vita. Essa é uma citação do professor Meneghetti, que diz que a mulher é como, se pode imaginar como a água, que luta para... Não consigo ver todo... Para seguir os próprios fins, a ervas, flores, etc. Mas não se conhece como fim assim mesma. Possui a angústia existencial. Tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela faz serve verdadeiramente para si mesma? Quanto é funcional para seus fins intrínsecos? Então, essa questão que ela coloca, quer dizer, a mulher faz tudo pelos outros, né, para atingir os fins para os outros, mas para si mesma ela não tem esse egoísmo vital, né? Uhum. Ok, grazie. Esatto, non ha l'egoismo vitale, come diceva giustamente Stella. Quindi una società costruita dagli uomini. Aureta, non si senti? Il problema è che la donna cresce in una società costruita dagli uomini. O problema é que a mulher cresce numa sociedade construída pelos homens. E quindi fin dai primi momenti
Siamo sempre più veloci. Share. Quindi dicevamo che la donna subisce questa deviazione, questo taglio di quella che è la propria radice più vera e più profonda per adeguarsi a un modello che è maschile. Então, a mulher cresce em uma sociedade machista, né, que tem os valores masculinos e os valores masculinos de dominância, e vem mediado da família, das primeiras relações afetivas assim, e esse desvio primário determina a dona, a mulher, em uma psicologia de Rivalsa. Sai como traduz Rivalsa? Vingança. Estrela. Vingança. Uhum. Para tentar conseguir reconquistar a supremacia que é stata negada da sociedade. Quindi questa sorta di peccato originale la donna dalla propria identità e dalla propria natura istintiva. Então, esse pecado original divide a mulher da própria identidade psicológica e da própria natura istintiva. Uhum. E quindi dobbiamo rimettere in equilibrio. Ecco perché è così importante rimettere in equilibrio le energie maschili e femminili. Per isso é muito importante recolocar em equilíbrio as energias masculina e feminina. Perché la donna energeticamente è molto forte, è molto potente, però non si conosce, quindi è un potere che la donna non conosce. Porque a mulher energeticamente ela é muito forte, muito potente, mas ela não conhece o seu poder praticamente. Non si conhece. E quindi, insomma, cercare di ricostruire dentro se stessa la propria identità, non ma riscoprendosi piano con umiltà. Scusa Oretta, non ho sentito la frase. Si è sentito. Quindi No. dicevo che la donna che la natura ha dato, non a caso, voglio dire, il corpo della donna, nel corpo della donna nasce la vita. Quindi ha un potenziale non solo biologico, ma proprio psicoplasmatico, cioè dal nulla riesce a costruire un essere umano. E questa non è solo biologia, è anche forza psichica, è potenza. A mulher tem a parte que eu ouvi, né? A mulher tem uma grande potência, ela consegue gerar a vida, e isso não é só biologia, é também força. Eu acho que o tom mais amoroso deve ligar o microfone. Opa. Ok. Insomma, solo un albero sano per buoni frutti. E quindi la donna deve riscoprire il proprio egoismo vitale. Somente uma árvore
sana, saudável, pode gerar bons frutos, então a mulher precisa descobrir esse egoísmo saudável. Ok, quindi sì, qui una citazione molto bella di un libro della Starbuck che parla del sentiero della terra, che dice che è sotto gli occhi di tutti questa difficoltà che sta vivendo il nostro pianeta. Eccolo, vedi, il pianeta Terra, infatti. E di questi giorni, questi incendi allucinanti in India, eccetera. Quindi diciamo, proprio il pianeta sta stando e quindi bisogna recuperare. Hai sentito, Stella? Não, ela estava falando do planeta. Sim, mas não. Tá voltando agora. Também estava falando do fogo que está acontecendo agora na Sibéria. Esatto. Quindi diciamo gli squilibri Travou a conexão. Tô sentindo que a gente pode começar com a Estela e depois a Oreta pode ir finalizando quando tiver mais estável, de repente, a conexão. O que vocês acham? Eu acho bom, porque não está dando para ouvi-la. Bom, então eu vou dar continuidade das colocações da Oreta. A Oreta fez já várias colocações bem importantes e talvez a gente possa fazer um bate-papo mais leve, né? Não ser tão formal, não sei o que vocês acham, mas eu posso ir colocando perguntas ou questões para a gente ir conversando sobre isso, né? Porque a parte teórica da ontopsicologia ou dessa pedagogia é bastante densa, né? Eu só vou mostrar para vocês alguns textos. Tem esse livro é o livro da pedagogia ontopsicológica, é um livro básico, né? Ele saiu agora uma nova tradução. E eu tenho esse livrinho que a gente fez, é uma síntese bem simples desse livro aqui. É um livro que está inclusive em PDF, depois eu posso disponibilizar para todo mundo. E basicamente a pedagogia ontopsicológica, a grande novidade que ela traz para a pedagogia, esqueci da tradutora. Não, vai, daí eu traduzo a partir. Bom, então Começa. A grande novidade que ela traz é trazer o ser, a psicologia do ser, né? Fazer uma educação a partir deste humano enquanto pertencente ao ser, que possui uma alma, que ele é uma entidade metafísica também. La grande portata della ontopsicologia. Io penso che tu puoi fare questo, perché tu sai di questo contenuto, sai anche i termini italiani. La portata della pedagogia ontopsicologica è questa, di capire l'essere, l'essenza del bambino, il bambino come momento dell'essere, non soltanto come biologia, però c'è un'anima, c'è un spirito e
toda a nossa pedagogia é pautada sobre uma psicologia da biologia ou da neuropsicologia, e não de uma psicologia do ser. Allora, la portata della pedagogia ontopsicologica appunto è questa, di capire l'uomo a partir di una psicologia dell'essere. Tutto il fondamento della pedagogia fino ad oggi parla di pedagogia fondata nei principi biologici, non nei principi dell'essere. E allora é questo. Amore, desculpa te interferir, mas acho que fala em português, depois a gente dá um jeitinho, arranjamos uma tradução embaixo, não vai ficar se esforçando aí tanto também essas horas. Então, a gente, por exemplo, a gente tem, do ponto de vista da ciência, né, a gente tem um Freud que descobre o inconsciente há muito tempo, né, em 1909 ele já escreve sobre o inconsciente humano. E a gente não tem uma ciência fundada sobre como integrar esse inconsciente do ser humano nos processos da ciência e nem mesmo nos processos de técnica e nem mesmo nos processos educacionais, né? Então, e o inconsciente humano, segundo Freud, é a maior parte do ser humano. O ser humano utiliza só uma pequena parte. Então, como você, se o Freud diz que existe um inconsciente, né? A ontopsicologia deu um passo adiante a respeito desse inconsciente, entendeu que dentro desse inconsciente existem tantas coisas problemáticas, estereótipos, enfim, mas também existe a parte da alma humana, a parte que vai ser a parte optimal do ser humano, a melhor parte do ser humano está também nesse inconsciente. E o ponto é como é que faz uma educação, como é que você constrói um processo educacional para fazer com que todo esse potencial humano, que na primeira infância a criança aprende a esconder, aprende e não desenvolve esse potencial, como é que você faz para desenvolver esse potencial? Identificar esse potencial e desenvolver esse potencial. Então, aqui está a grande, digamos assim, novidade dessa abordagem, né? Então, é uma pedagogia que começa lá nos anos 70 e não é uma pedagogia para criança, praticamente, porque a criança depende daquela educação que o adulto fornece. Se o adulto o modo como o adulto faz a educação vai ser o modo como a criança vai estar crescendo, vai estar se desenvolvendo, né? Então, não sei se vai querendo traduzir, Andiara? Não, a pessoa, a Thalita falou para depois colocar. Tá, beleza. Eu vou indo. Vocês podem me interferindo, parando, tá bom? Eu vou tentar ser mais simples possível e mais breve possível, porque também já está um pouco tarde, né? E esse é um argumento um pouco denso, em função também da hora dificulta. Então, se o ser humano, porque o Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo, tá? Isso tem um impacto muito grande, porque se o ser humano é capaz de conhecer, o primeiro sentido do conhecer seria conhecer-se. Então, se você conhece, tem a capacidade do conhecimento, é muito importante que esse conhecimento seja a respeito de si mesmo. Isso significa que é muito importante a compreensão do universo interior do homem. Então, a gente tem toda uma pedagogia fundamentada no conhecimento das coisas externas.
eu conheço a tabuada, eu conheço a geografia, eu conheço a língua, eu conheço a sociedade, eu conheço os amigos, eu conheço as regras, enfim, eu conheço tantas coisas, mas o meu universo interior, ele permanece fechado, ele permanece sem eu ter o acesso àquilo que de fato sou eu, a minha existência, né? Então, aqui está a técnica, digamos assim, da ontopsicologia. E qual é a importância de tudo isso, né? Onde essa pedagogia, ou como essa pedagogia, ela atua? Ela justamente atua nos processos da consciência, auxilia o ser humano a tomar consciência a respeito desse seu potencial metafísico. Ou seja, existe a sociedade, existem as regras, existem o conhecimento da cultura, existem tantas coisas que são também importantes para o ser humano, né? Mas existe uma coisa que é prioritária no ser humano, que é o conhecimento de si mesmo. Então, aqui entra, digamos assim, a grandeza da técnica e da pedagogia ontopsicológica, que vai auxiliar o ser humano, desenvolve técnicas, né, e processos que auxiliam o ser humano a entrar em contato com a sua intimidade, aquilo que é o seu mundo interior, né, conhecer a si mesmo. E aqui o grande momento da pedagogia ontopsicológica é aquilo que a Aureta estava trazendo, que exatamente a nossa consciência foi formada pela educação, na família, na sociedade, ela foi formada por um conjunto de estereótipos, um conjunto de formas, de modelos de comportamento. Nem sempre esses modelos de comportamentos eles são funcionais, eles fazem com que você se desenvolva segundo a sua original identidade. Porque hoje se fala muito de identidade de gênero, identidades, né? Muitas identidades. A ontopsicologia busca fazer com que o indivíduo busque a sua identidade de natureza, aquilo que é próprio de si mesmo, aquilo que o faz distinto de todos os outros, né? E aqui tem um lance muito interessante quando a gente fala da pedagogia ontopsicológica, porque significa o seguinte, que tudo que o ser humano é, né, aquilo que ele pensa sobre si mesmo, aquilo que ele sente, tudo aquilo que ele conhece, ele aprendeu. Ou seja, diz respeito a processos de aprendizado, né? E aí a questão é o seguinte: o que se entende por aprendizagem, né? Do ponto de vista da ontopsicologia, a aprendizagem é a aquisição de um modelo operativo, um modelo operacional. Então, o estereótipo também é um modelo operacional, né? Mas se eu aprendo a me comportar, aprendo a ter comportamentos, eu vivo, tenho comportamentos que são antitéticos ao meu desenvolvimento, ou seja, são contrários ao meu desenvolvimento como entidade única, logo, eu não vou fazer a minha evolução como pessoa, como alma, como ser único, como eu sou, né? Eu vou ser como a sociedade me quer, como a família me educou, e isso traz enormes problemas, porque eu vou fazer eu vou fazer uma vida me adaptando às situações, né? Contudo, eu não encontro a mim mesma, né? Então, a pedagogia ontopsicológica, ela auxilia o indivíduo primeiro a identificar quais são esses estereótipos. A Aureta deu o exemplo do estereótipo da menina, do menino, do homem, da mulher, mas existem tantos outros estereótipos, né? Por exemplo, o estereótipo da mãe, o estereótipo do pai, o estereótipo da criança, né? A gente tem vários estereótipos que fazem com que a gente não enxergue a realidade tal qual ela é, né?
E, e nos processos, os processos de aprendizagem, né, são muito importantes, porque quando a gente não aprende só o quê. Por exemplo, se eu aprendo, tem uma autora, Sarah Pain, que eu gosto muito, ela dá um exemplo de quando a gente, por exemplo, eu vou comer o arroz, né? Um oriental, o fato de comer o arroz é diferente do que um ocidental. Então, se um oriental fala em comer o arroz, ele já pensa num determinado tipo de arroz, uma determinada forma de cultivo de arroz, uma determinada forma do preparo do arroz, e uma outra forma, inclusive, de conduzir esse arroz até o seu estômago, né? E o ocidental, ele tem uma outra ideia do que seja comer o arroz. Então, nós, como profissionais da educação, ou pedagogos, ou pais, ou mães, né, nós achamos que importante é só aquilo que é o que você ensina. E nós esquecemos o modo como se ensina, né? E aí vem aquele conceito que a Aureta estava trazendo, que é o conceito da díade, que é um modo, é a forma que você constrói essa relação do sujeito consigo mesmo e do sujeito com o mundo. Então, essa é a novidade da pedagogia ontopsicológica. Isso significa que hoje, por exemplo, se discute muito dentro dos meios digitais, como é que a gente vai fazer a educação com tanta informação, etc., né? E a pedagogia ontopsicológica não discute programa, não discute conteúdo. Para ela importa realmente que o indivíduo comece a aprender a partir de si mesmo, daquilo que ele é, a partir da sua essência. Então, se eu começo a aprender o meu modo de aprender, eu começo a identificar aquilo que eu sou, eu começo a estabelecer uma relação diferenciada comigo mesma e uma relação diferenciada com os outros também. E esse meu potencial humano, que é único, eu consigo fazer a evolução desse potencial de forma criativa, né? E de forma com que esse potencial beneficie o conjunto dos outros seres humanos. Porque eu, como humano, sendo diferente dos outros, sem dúvida nenhuma, sou também um patrimônio para tantos outros seres humanos. Então, essa é um pouco a ideia dessa pedagogia. De forma muito simples, eu passei uma síntese voando, mas eu acho mais interessante, talvez, abrir uma discussão, falar, ou vocês fazerem perguntas, porque senão fica, inclusive, um pouco cansativo e meio chato para quem está ouvindo aí. Se ninguém tem perguntas, eu Ô, acabei. Estela, conta um pouquinho pra gente desse percurso que você fez com as alunas e aplicou essa pedagogia Então, nessas férias. Tá. O grande lance é começar a modificar o modo de compreensão de si mesmo, né? Isso é um grande desafio, porque a gente tem hoje, por exemplo, um curso de pedagogia na Faculdade Antônio Meneghetti, que tem essa abordagem, né? Mas, embora sendo uma pedagogia dentro do sistema, ela auxilia o indivíduo a já compreender de forma diversa a própria educação. Porque, por exemplo, o termo educação, o termo educar significa esducere, que é conduzir para fora o potencial humano. Então, não é botar para dentro, né? Porque nós temos um conceito de pedagogia, um conceito de educação que coloca para dentro do ser humano. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque isso é assim, porque isso é assado. Não, a pedagogia ontopsicológica é uma pedagogia que faz um processo socrático mesmo, de fazer o indivíduo a descobrir
a descoberta de si, a ele descobrir o mundo por si mesmo, né? Então, não se trata de apenas de ter o conhecimento oficial, mas esse conhecimento ele tem que ser um conhecimento que também o próprio indivíduo se apropria a partir das próprias características e descubra a si mesmo, né? Então, o mais importante é a descoberta de si. Então, nas aulas, eles têm aulas sobre como funciona o inconsciente, como acontecem os problemas educativos, eles têm experiências de estágio com pais, com crianças, estudam a fundo essas problemáticas que hoje atingem a educação e começam a fazer uma espécie de que existem os sonhos, né? Aqueles sonhos, o sonho é uma linguagem importante que a gente deve considerar, que esse sonho está falando sobre a vida, é a alma que fala, né? Então, que diz esse sonho? Então, é importante começar a se conhecer dentro também dos instrumentos da escola, né? Se a escola tem vários instrumentos, por exemplo, a psicoterapia de autenticação é fundamental, né? É fundamental, por exemplo, fazer outros instrumentos como a cineologia, como a melolística, para os jovens hoje tem a melodance. Então, isso significa conhecer o próprio inconsciente, conhecer que os próprios monstros que tem dentro de si mesmo, né? Mas então é um processo de autoeducação, né? No final das contas, que o indivíduo vai fazendo essa descoberta a respeito de si mesmo, né? Então é um pouco isso, né? Os alunos são instigados dentro desse contexto de descoberta da sua própria identidade. E isso leva tempo, leva anos, né? A gente tem um curso que começou agora em 2017, né? Muitos morrem e não termina nunca, né? Porque a descoberta de si mesmo, ela é um percurso individual e é um percurso de muita humildade, né? Hoje, a grande dificuldade, até o professor Meneghetti fala que os professores, os educadores, né? Eles têm um grande estereótipo, que eles querem mudar todo mundo, menos a si mesmos. E, por exemplo, os adultos, né? Quando eu comecei a trabalhar com pais também, não consigo trabalhar com os pais porque os pais pensam que tem que modificar a criança. Os professores pensam que tem que modificar o sistema, que tem que modificar a gestão, que tem que modificar a sociedade, que tem que modificar as crianças, os jovens, mas não pensam que podem mudar a si mesmos, né? Então, essa inversão é esse olhar dessa pedagogia, né? Ela começa a ver as coisas de dentro, né, do próprio indivíduo. E o externo é sempre apenas uma projeção dessa interioridade humana. Bem em sentido freudiano também, né? Porque Antônio Meneghetti conheceu toda a psicanálise clássica e vários autores e considera, né, na sua prática clínica, na sua teoria, mas ele dá um passo além porque ele faz descobertas, ele descobre que existe uma linguagem da vida, que é a linguagem do ensiôntico, do campo semântico, melhor. Existe esse núcleo da vida, que é o ensiôntico, esse potencial humano, que é o critério da pedagogia. Então, essa pedagogia tem como critério identificar o ensiôntico e fazer a evolução histórica desse indivíduo a partir desse critério ôntico-humanista, né?
E daí descobre também que foi inserido na primeira infância, como falou a Aureta, na primeira educação, lá nos primeiros anos de vida, foi inserido um código que faz com que o indivíduo não acesse esse melhor de si mesmo, né? E esse mecanismo, Antônio Meneghetti denomina de monitor de deflexão, que é o indutor base, digamos assim, de onde partem todas as estereotipias da consciência humana, nascem desse mecanismo. Ai, fui genérica demais, Thalita. E com as crianças, a primeira coisa que a gente faz, por exemplo, eles hoje são educados a serem, a não serem responsáveis, né? Então, essa é uma pedagogia altamente responsabilizante. Se eu pudesse resumir em uma palavra, tudo isso que a gente falou até agora, né, da pedagogia antropsicológica, seria protagonismo responsável. Hoje a gente faz com que as pessoas tenham um protagonismo infantil. Isso significa que elas querem participar muito, mas elas não querem assumir as responsabilidades, as consequências dos próprios atos. E essa pedagogia faz com que o indivíduo comece a se responsabilizar pela própria vida. Então, isso, não importa aquilo que a mãe, a educação que você teve da mãe, a educação que você teve da escola, mas escuta aqui, meu caro, tu está vivendo, a vida é tua. Então, trata de você começar a pegar essa vida nas suas mãos e construir ela, constrói ela com amor, constrói ela bem, começa a amar aquilo que você realmente é, né? Começa a descobrir, começa a se perguntar sobre, será que aquilo que eu sinto, por exemplo, né, existem grandes estereotipias sobre o amor, né? Será que aquilo que eu estou sentindo é amor ou isto é uma obsessão? Não é nada mais, nada menos do que uma obsessão, né? Porque os jovens se apaixonam, os jovens têm esses sentimentos fortes de meu amor, meu amor. Mas será que isso é amor ou será que isso é uma obsessão? E o que será que é o amor? De começar a se perguntar sobre esses aspectos essenciais que nós aprendemos e a sociedade também reforça e diz que isso é amor, que isso é uma coisa bonita, mas será que realmente é? Ou seja, a gente não ensina a criança a amar a si mesma, amar a própria inteligência, amar o próprio potencial, a cultivar e desenvolver as suas habilidades, né? Hoje a gente tem muito uma pedagogia da preguiça. Então, as crianças são hiperestimuladas a não fazerem as coisas, né? Ao pai fazer, a mãe fazer, ou a sociedade substituir, ou os adultos substituírem também. Então, essa é uma pedagogia que é um pouco difícil porque ela coloca o indivíduo na responsabilidade da própria existência. E isso em tudo, né? Desde você fazer o tema, desde você levantar, desde você fazer o seu próprio alimento, desde você começar a compreender se aquele alimento que você está comendo é um alimento que te causa realmente satisfação ou você está se alimentando porque está sendo gratificado pelo pai, pela mãe, pela sociedade, ou sei lá, por alguma outra coisa. Então, se trata de refundar, né, de refundar as bases pelas quais o indivíduo se relaciona consigo mesmo e com a própria existência, com os outros. Em síntese, vai. Sim. Eu acho fantástico essa abordagem que coloca a criança para ela conhecendo, para ela viver essa autonomia. E sou sempre super apaixonada aí pelo trabalho de vocês, porque admiro demais toda essa ativação de memória que vocês
proporcionam dentro da universidade e também dentro dessa experiência ontopsicológica, né. Às vezes eu fico aqui apaixonada querendo saber como é que foi que você, Estela e a Aureta encontraram com o Antônio Meneghetti, que vocês se apaixonaram por isso, assim, eu fico porque às vezes eu fico achando que eu sou dessa nave aí. Aí eu fico: "Mas por que que eu não entrei na nave junto?" Mas nunca é tarde, porque no final das contas, a ontopsicologia, ela formalizou um conhecimento que é universal, um conhecimento que está contido também em grandes, por exemplo, em Buda, em outros grandes da humanidade, né? A diferença é que ela fez essas 3 descobertas e descreveu, o professor Meneghetti foi muito detalhista, né, no percurso, ele fez o passo a passo para a gente conseguir chegar, né, como é que eu identifico isso onde? Com a alma, tá? Se fala em alma, tá, mas que características tem essa alma? Né? Então, ele especificou em 15 características. Ele disse que essa alma tem 3 essenciais características e que ela funciona desse jeito, que ela sempre quer a si mesma, ou seja, ela sempre busca a própria identidade, né? Ela busca sempre reafirmar aquilo que ela é, e depois ela busca aquilo que é útil e funcional para aquilo que ela é. Então, por exemplo, se a gente começar a gente tem toda uma educação, por exemplo, para a criança, tá? Isso a professora diz, isso o pai diz. Sim, mas e tu? O que tu pensa? O que tu percebe a respeito disso? Tu tá dizendo que tu gosta porque a mãe tá dizendo ou porque tu sentiu aquilo que tu sentiu é de fato aquilo que tu gosta? Então, a gente não confronta a criança para ela se confrontar consigo mesma. A gente tem sempre, eu digo a gente porque eu também faço muito isso, né? A gente sempre faz a criança agir, é porque eu penso isso, porque tu tem que comer isso, porque isso é bom, porque aquilo é bom, né? Eu gosto muito do teu exemplo, Thalita, e eu dou muito exemplo para os alunos, quando a gente foi fazer uma visita lá na Casinha Amarela, que você disse que o Noah, que é teu segundo filho, né? Ele passou não sei quantos anos, 3 anos, comendo só fruta. Sim, é isso mesmo. E, Quase pirei. pois é, né? E se fosse pegar isso aí, falar com um nutricionista, ou com qualquer pedagogo, qualquer médico, qualquer pessoa da área da saúde, iria dizer que isso é uma loucura, né? Mas, no entanto, graças a esse modo de se alimentar, ele depois descobre que ele é alérgico à farinha, né? Em síntese, a natureza é sábia, a criança tem uma sabedoria dentro de si mesma, né? É preciso fazer com que ela descubra e não se paute só por aquilo que os outros dizem. É importante também a sociedade, porque nessa pedagogia, o professor Meneghetti disse que é preciso levar em consideração 2 morais. Uma é a moral interior de si mesmo, né? E depois a moral da sociedade. Então, obviamente, se você está... a Aureta também falou um pouco sobre isso. Se você vai numa sociedade em que aquilo ali não é aceito, né? Por exemplo, ela deu o exemplo lá do Islã, tu não pode andar de minissaia uma mulher não pode andar de minissaia dentro dessa sociedade. Então, mas você sabe que você pode usar a minissaia e que talvez a minissaia seja a roupa que mais te cai bem, né? Mas naquele contexto a minissaia, enfim. Então é importante você ter a consciência sobre isso, né? Consciência sobre aquilo que você é
e aquilo que a sociedade te permite ou não, mas jamais trair essa moral que você tem dentro de si em função da moral social. Porque na medida em que o indivíduo começa a se construir só pela moral social, ele começa a destruir e matar, né? Matar aquele potencial enorme que ele tem dentro de si e que seria o potencial criativo daquele ser humano, né? Então, essa pedagogia é muito interessante também porque ela tem esse princípio de desenvolver o homem criativo, auxiliar o homem a se tornar criativo e não repetir padrões, e se tornar um ser humano líder no sentido de que eu é que conduzo a minha vida, eu é que descubro por mim mesmo o que é bom, o que é melhor para mim, e saber escolher isso dentro desse xadrez, dentro desse contexto da sociedade, sem ferir essa sociedade e contribuir, dar uma contribuição de auxílio verdadeiro e real, né, para esse contexto social. Dai, Oretta, aiuto? Apri il microfono. Faccio un po' fatica a seguire il vostro brasiliano. Qualcosa capisco, alcune cose riconosco e altre cose faccio più fatica, però era inutile appesantire la traduzione anche tutto questo, quindi mi sono adattata volentieri. No, mi riconosco ovviamente in quello che tu hai detto, come tu ti sei riconosciuta nelle altre cose che ho detto io prima, insomma. Andriana, tu vuoi ancora tradurre o no? Oramai hai smesso? No, sono qui. Come siamo col tempo? Stiamo finendo? Mi sa di sì, siamo un Sì, po' è agli sgorbi. già. Tra l'altro quando si è inceppato l'ambaradam era proprio l'ultima slide, mancava solo quella con la quale volevo concludere, che se mi date un secondo ve la faccio vedere, che così magari la usiamo come conclusione. Allora, share. Riprendiamola un attimo. No, non questa però, non questa, scusate. Questa qui, che viene meglio. Insomma, la pedagogia ci dà degli strumenti, la pedagogia ontopsicologica dà degli strumenti formidabili. Tu richiamavi al concetto di responsabilità, al concetto che non si finisce mai di crescere. Questo è un valore veramente, veramente grande, veramente grande. Adesso mi dispiace di fare questa cosa, però eccolo, vabbè, mo' ho esagerato, eccolo. Questa era l'immagine con la quale volevo concludere, perché se vi ricordate ci eravamo fermati qua. Quindi richiamavo al concetto di egocentrismo e ecocentrismo, che è una cosa simpatica che mi è venuta in mente qualche giorno fa. Un po' lo accennavi anche tu prima, Estela. Cioè questa è una società che ci rende molto egocentrici. Quindi autocentrati, vediamo solo noi stessi, capiamo solo le nostre esigenze e non capiamo quelle degli altri, non capiamo quelle soprattutto della vita. E quindi secondo me dobbiamo passare da un egocentrismo nel quale veniamo cresciuti a un ecocentrismo. Quindi a un'attenzione a tutta l'ecologia, a tutto questo pianeta, alle esigenze di tutti i viventi,
Adesso dovremmo tutti essere in sofferenza perché per questi ettari e ettari che stanno bruciando in Siberia. È la nostra madre terra che sta piangendo per questo. E purtroppo i nostri telegiornali non lo dicono, cioè non si dà il risalto che si dovrebbe a un fenomeno del genere. E quindi queste sono le ferite che questa umanità ha inferto alla madre. E una cosa che hanno scoperto le ecofemministe negli anni '80 è che la terra è come la donna, cioè nei luoghi in cui c'è rispetto per la terra c'è anche rispetto per la donna. Dove manca il rispetto per la donna, manca anche il rispetto per la terra. Quindi io non faccio un discorso femminista vecchio stampo, faccio un discorso di spezzare veramente una lancia anche verso il maschile, perché è in grande sofferenza anche il maschile oggi, direi ancora più del femminile. Tanta violenza nasce proprio da un disagio profondo, secondo me. E quindi siamo noi donne, ancora una volta, che dalla nostra forza, dalla nostra capacità psicoplasmatica, dobbiamo riaprire questo canale profondo di comunicazione col maschio, ma su un canale di parità, su un canale di collaborazione, di ascolto, perché la vita su questo pianeta è stata costruita in quanto maschi e in quanto femmine, e dalla complementarità di queste due componenti scatta la chimica della vita. Quindi ce lo dobbiamo ricordare. Con amore incontro, poi non sempre verremo capite, però insomma riaprire questo canale vale per gli uomini e vale per le donne, perché il femminile è in sofferenza anche all'interno del maschio, anche diciamo, non l'abbiamo detto, ma gli stereotipi di genere tendono a screditare i bambini che hanno comportamenti, per esempio, di eccessiva sensibilità. Spesso le maestre dicono come una femmina. Penso sia capitato a tutti voi, no? Di sentire questa cosa. Se quel bambino piange, sta mostrando le sue emozioni. È vero, mostra anche una sua fragilità, però è un modo anche di esprimere quello che sta provando in quel momento. Invece no, deve imparare a essere sempre duro, sempre mai mostrare la sua fragilità. Invece c'ha la sua sensibilità e quindi avere il coraggio anche da parte degli uomini di recuperare questo femminile, perché il femminile è quello che dà la vita, è quello che nutre la vita. Quindi non è una cosa disdicevole, è una cosa bellissima. E quindi in primo luogo noi donne, e poi dobbiamo riedurre anche gli uomini a tutto questo. E lo possiamo fare, abbiamo la forza e la capacità di farlo, dobbiamo solo divenirne consapevoli. Quindi è la nostra coscienza che deve adeguarsi. E quindi l'immagine finale purtroppo non si vede molto bene. Questa è una foto che ho fatto al museo di Heraklion. Creta è uno degli ultimi luoghi in cui c'è stata questa civiltà molto evoluta a Creta. Molto evoluta culturalmente, artisticamente e basata sull'equilibrio tra i due generi. E ci sono in questo museo stupendo delle cose bellissime che fanno capire quanto ci fosse armonia, bellezza, cura delle relazioni. Ecco, e questo disegno, che risale appunto a 4-5 mila anni fa,
ci fa capire come dovrebbero essere relazioni tra un maschile e un femminile sano. Vedete quanto amore, quanto rispetto, quanta compartecipazione c'è tra lui e lei, su un livello di assoluta parità. Ecco, questo è un po' secondo me il segreto. Se non ristabiliamo questa armonia, la donna sarà in frustrazione e quindi da questa frustrazione attiva tutta una serie di meccanismi patologici. Quindi invece la donna deve essere felice, realizzata, contenta di sé, e allora da questa gioia può creare veramente un mondo nuovo. Questo è. Questo è tutto. Elita, le conclusioni, dai. Sì, io grazie amore, mi senti? Sì, ti sentiamo. Sì. Sono molto contenta con questa condivisione, anche con troppo fiducia di tutto quanto sto sentendo, perché veramente è un tema bellissimo e che possiamo anche sentire che si può cambiare la vita, no? Già. Che possiamo fare un po' diverso di tutti chi ha fatto in questo momento e dai, facciamo. Facciamolo, esatto, facciamolo. Lo possiamo fare, quindi facciamolo. Viva! Sì. Gratidão todas vocês por esse tema maravilhoso. Grazie. Gratidão por esse encontro. Gratidão, Andri. Grazie, scusa. Obrigada a todos e Obrigada. fico disponível para aprofundamentos futuros, conversas futuras. Tem que conversar. Sim. Estela, tem que conversar com o nosso presidente aí. Essa escola tem que chegar para todo mundo. A gente já está começando a fazer agora, a gente fez a colônia de férias do aprendiz líder. Abbiamo fatto, como é que a vacanza, como é que chama? Campo estivo. Campo estivo de bambini, apprendista líder. Bello! É, canto? sì, abbiamo fatto oficina, come chama? Abbiamo fatto oficina, come diz? Oficina. Oficina di perché si sogna. Allora i bambini hanno stato molti curiosi di imparare che cosa dice il sogno. Bello. Laboratorio dei sogni, lo facevamo anche noi con i bambini, è bellissimo. È bellissimo. Però noi abbiamo, nós temos, nós dobbiamo ancora imparare tante cose. Tutto questo è un laboratorio di come applicare tutto questo che è la pedagogia ontopsicologica, che è veramente grande. Grande, sono d'accordo. Ma man mano che cresciamo noi riusciamo ad applicare anche quella grandezza. Veramente. È stato un piacere stare con voi. Anche per me. Grazie, anche a me. Tanto piacere. Também contar que aqui a gente está começando um circuito que se chama Desaprendendo se Aprende, que na Itália está sendo... Eu estou bem feliz que eu recebi esse convite e de estar contribuindo um pouquinho aqui também com as nossas experiências do Brasil
e com a casinha amarela e com a mudança nos pais, né, nos adultos e não nas crianças. Então a gente está aqui começando um pouquinho com isso também, devagar. Estou bem feliz mesmo de estar, porque aqui é um lugar que eu achei em princípio tão inacessível e tão antigo, mas aos pouquinhos estão abrindo as portinhas. Então a gente está aqui para essas portinhas que estão se abrindo. Conquistando a E Itália. contar também que a gente está querendo fazer entrevistas, né, nesses Zooms aqui. Além de compartilhar propostas, começar também com bate-papo, entrevistas, aí o pessoal entra e conversa. Então, para a gente continuar aí trazendo nossas experiências e nesses bate-papos aprofundar um pouquinho mais nesses temas que são maravilhosos, né? Então, fica o convite e as novidades. Tô indo para a Itália dia 6, gente. Me espera aí. Estamos aqui, esperando. Estamos aqui. Venha. Vêneto. Eu vou ver vocês aí dia 6, daqui a um mês. Eu e a Thalita vamos brigar agora, porque ela quer que você vá para lá e eu quero que você venha para cá. Né, Thalita? Eu vou para todo lado. Vado in Italia, Aureta, fra un mese. Fammi sapere, dai, di vederci. Guarda, anche Oretta adesso. Anche Oretta vuole vedere Stella. E allora? Sì, infatti. Dovrà rimanere 2 mesi. 2 mesi. Facciamo un incontro di persona, così gravaamo. Esatto. E hoje ho scoperto che Oretta fa compleanno nello stesso dia che io. Dai, facciamo una festa. Una grande festa, dai. Io ci Grandi sono. festeggiamenti. Anch'io. Evviva. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte, bellíssimas. Grazie. Ciao. Tanti baci. Ciao. Buonanotte. Oggi ho scoperto che c'è un mago dentro ognuno, così c'è un mago dentro te. Sei unica, Thalita. C'è una Boa noite aí, pessoal. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Io non so come spegnere. Rimango qua da sola perché non so come spegnere. Tem ali, ó, a sair em cima, um botãozinho vermelhinho. Meu não tem. Mandar um bate para todo mundo aí. Boa noite, galera. Uma alegria escutar vocês. Boa noite, Tom. Um beijão para toda a família. Uma voz grossa aqui para ambientar e equilibrar o ambiente aqui também. Você já estava participando antes, Tom. Deixou o microfone aberto em vários momentos, estava escutando as conversas da sua casa. Massa, nós estamos aqui pintando a casa, mas eu estou escutando, tava na UE aqui, enfim, é muito enriquecedor aí a prosa, muito obrigado, vocês são demais. Tanti baci tutti, stiamo insieme. Grazie mille. Um abraço gigante aí, tamo junto. Falou, galera. Ciao, amore. Ciao. Ciao, Noé. A Thalita e o grupo. Falou. Ixi, eu não sei como eu vou pagar isso aqui agora. Né? Tava up, deixa eu ver. Bom. Aqui paga. Ei, Ana, você tá aí? Tudo certo? Estou aqui, sim.
E tá gravando, então agora eu terminando o encontro já começa a converter. E cruza os dedos aí para dar certo. Tá, vai dar, já deu. Já A deu. gente já tá convertendo aqui, a parte que tá com a gente já tá convertendo. Então tá, eu vou ficar aqui de olho, assim. Você aperta agora para ele parar de gravar, mesmo com as conversas.